Se em última instância eu tiver que roubar, eu sei que eu estou cometendo um crime. Não deixa de ser errado porque a minha circunstância me trouxe a isso. Você tem que saber que é errado, mesmo você optando fazer o errado. Eu não consigo ser uma pessoa de esquerda por causa disso. Fala aí, meus queridos. Tudo bem? Aqui é o Naleto. Aqui esse garotão no colo. Fazendo um cafezinho. Comecei a pensar. Como foi que eu me descobri uma pessoa de direita? Fiquei pensando o que leva alguém, a se identificar com esse aspecto político, etc. Comecei a imaginar assim... Fala, meu amor. Faça o seu leite, tá bom? Vou te pôr na sala, tá calor mesmo. Fiquei pensando o que leva uma pessoa a se tornar alguém de esquerda, de direita. Tem muita influência, mas eu também acho que tem muito de como a pessoa funciona, como que a cabeça da pessoa funciona, por exemplo. Por que eu digo isso? Sou designer, eu trabalho com... Minha área é uma área muito dominada pela esquerda, área de comunicação. Então eu já convivi com inúmeros tipos de pessoas, desde um esquerdista maluco, comunista, até centro-esquerda moderada, tipo um liberal americano, um democrata americano. Já convivi com essas pessoas, todo o espectro de esquerda. Eu percebi que a maioria delas tem uma coisa em comum, que é a falta do senso crítico. Parece que elas foram ensinadas a pensar de uma forma, elas veem o mundo da forma que ensinaram elas a ver. Eles recebem as conclusões e querem encaixar todo tipo de questionamento para chegar na conclusão. A conclusão, o que eles pensam já está posto, então eles já sabem onde eles vão chegar. Eles só querem encaixar o processo na conclusão. E normalmente senso crítico ao contrário. Eu tô fazendo seu leitinho, cara, relaxa. É um processo de pensamento crítico, ele começa com um questionamento, por que tal coisa, você vai descendo esses questionamentos, chegando a conclusões que pode ou não te agradar. A conclusão depende dos seus gostos. Ela é uma conclusão lógica. Por exemplo, eu gosto de camiseta. Eu falo, nossa, eu gostei dessa camiseta. Tem azul e a vermelha. Eu tenho mais vontade de pegar a vermelha, porque é uma cor que me agrada mais. Então, mas sei lá, eu acho que o vermelho é a cor do comunismo. Eu acho não, ela é, Porra, eu não quero o vermelho. Mas me agrada mais. Ou seja, a conclusão que eu cheguei é, eu gosto mais de vermelho. Mas eu não vou usar porque está atrelado a algo que eu não gosto. A conclusão é lógica, ela não te agrada, mas é a realidade. Então, uma conclusão objetiva. E aí que eu acho que está a maior diferença. Normalmente, alguém que é esquerdista, ele é completamente subjetivo. E aí eu não sei se essa pessoa aprendeu a ser assim ou se é uma característica inerente dela, Ela nasce com isso. Por quê? Aquilo que elas acreditam depende muito de interpretação, de percepção, como elas se sentem em relação àquilo, por exemplo. E as pessoas que costumam ser mais de direita são pessoas objetivas. Independente se ela gosta ou não da realidade, não depende da interpretação dela. Ela olha aquilo e fala, o céu é azul. Não depende se eu tô sentindo, se eu tô feliz, se eu tô feliz, o céu é azul e acabou, tá ligado? Então, isso é uma conclusão objetiva. Eu acho que para você negar a realidade a ponto de aceitar que ela pode ser o que você acha que ela é e não o que ela é realmente, você precisa passar por uma lavagem cerebral absurda, ou você nasce dessa forma e simplesmente aceita, tá ligado? Pra mim parece mais uma fuga da realidade. Isso aí que já é minha opinião, porque aceitar a realidade como é dói. Dói, exige que você seja maduro o suficiente para aceitar que as coisas são como elas são, independente daquilo que você sente. E eu vejo que o esquerdista aí funciona de forma diferente. Ele quer adaptar a realidade para a forma como ele se sente. O que é simplesmente impossível. Para com isso, gato! Tá tremendo no vídeo?
Só que maquiar a realidade, se esconder da realidade, sentir que uma coisa pode ser o que ela não é simplesmente porque você quer, é uma delícia, né? É uma fuga absurda. Você pode moldar os acontecimentos e situações baseado naquilo que você acha que é o melhor, sabe? Então, tipo, é gostoso, é bom. Por isso que eu acho que acaba pegando muitos jovens, pegando muito as pessoas que não têm tanto senso crítico. Porque grande parte das conclusões que a gente chega na vida não são conclusões da hora, não são conclusões boas, né? Tipo, poxa, gastei mais do que eu devia, vou ter que economizar, vou ter que pegar um empréstimo, vou ter que resolver o problema. Parece que é isso, a mentalidade da pessoa de direita é muito mais focada em aceitar a realidade e resolver o problema. Ao passo que, pelo que eu vejo, é muito mais comum você ver uma pessoa de esquerda, por exemplo, quando aparece um problema na vida dela, ela culpa o mundo, né? O capitalismo, o machismo. O problema é sempre de um espantalho. O espantalho é uma ideia que se cria e bate-se nessa ideia e não no real problema, né? Por exemplo, gastei demais, a culpa é do capitalismo que faz eu consumir para ter uma vida, o mínimo de luxo que eu preciso. Não é minha, que fui um pouco responsável. Vou lutar contra o capitalismo. Mas, mano, o que é o capitalismo, tá ligado? É uma ideia, é um conceito. Você pode bater à vontade, que ele não vai bater de volta, porque ele não é uma pessoa. Né? Ao passo que a pessoa da direita vai olhar e falar, porra, gastei demais, fui culpado. Por que eu gastei demais? O moleque ficou doente, tive que comprar remédio, puta, fiquei feliz pra caramba, comprei bebida pra galera do bar. Identifiquei o problema, não vou fazer mais isso, ou se eu tive que fazer agora eu preciso resolver, e acaba resolvendo, tá ligado? Então, tipo, por isso que você vê que normalmente as pessoas que têm mais esse senso crítico, esse senso de responsabilidade, né, de individualizar a culpa, tipo, mano, eu fui culpado, ou, tipo, aquela pessoa bateu no carro, a culpa é dela, não é do sistema de trânsito, algo abstrato, é algo objetivo. Essa é a principal diferença que eu vejo nas pessoas que acabam indo para a esquerda e as pessoas que acabam indo para a direita. Pessoas mais objetivas, que aceitam a realidade como ela é e focam em resolver o problema, né, costumam ser pessoas de direita. E pessoas subjetivas, pessoas que interpretam muito as coisas, pessoas que acham que a realidade ela depende muito de como você se sente, elas costumam ser mais de esquerda. Né? E aí eu não sei, de novo, se isso é uma coisa que a pessoa nasce com ou ela é ensinada a ver o mundo dessa forma. Porque no meu caso, por exemplo, cara, meu pai é uma pessoa extremamente lógica, né? Então ele sempre foi assim. Eu acabei, né, o meu ambiente era esse, eu acabei indo, aprendendo a ser assim. Aí eu não sei até que ponto isso é uma questão de ambiente ou uma questão minha, né? Eu não consigo lidar bem com coisas subjetivas. Tanto que eu trabalho em área subjetiva, designer gráfico, eu sempre tive muito problema, eu odiava a minha área. Porque eu gosto muito de parte técnica, por exemplo. Eu gosto de aprender as técnicas, eu gosto de pôr em prática. E muitas vezes, puro técnico não agrada, porque é uma área completamente visual, então ela depende muito de interpretação. Principalmente quando você trabalha para pessoas de esquerda. Eu acho que essa questão de desconstruir ideias, né, deles acaba relativizando coisas objetivas. Por exemplo, beleza. Cara, beleza ela não é relativa. Tem coisas que são bonitas, tem coisas que são feias. Para você começar a achar uma coisa feia, bonita, você precisa relativizar o conceito do belo. Mas se olhar de ponta cabeça, se não sei o que, blá blá blá. Você fala, não, esse padrão de beleza não é um padrão, é só algo construído socialmente. E eu consigo ver beleza nas coisas feias. Qual que é o problema com isso? Né? Você acaba tirando a referência das pessoas do que é certo, do que é errado, do que é belo, do que é feio, do que é aceitável, do que não é aceitável, ao ponto de essa realidade se transformar
baseado na interpretação, obviamente, e se tornar aceitável, né? Então o feio, o bonito passa a ser feio. O errado pode ser certo dependendo de certas circunstâncias. Então você acaba relativizando, você não tem uma referência, né? Algo que você olha e fala, isso é certo. Tudo que eu fizer daqui para lá é errado, tudo que eu fizer daqui para cá é certo. E na minha vida eu vou tomar decisões, aí sim entra a parte interpretativa, que fazem mais sentido para mim, baseado nessa referência de certo e errado. Eu não vou roubar, tá ligado? Mesmo que seja um pequeno chocolate. Eu sei que é errado. Ah, mas se o filho estiver precisando, eu vou pedir. Existem outras formas de resolver as coisas. Se em última instância eu tiver que roubar, eu sei que eu estou cometendo um crime. Não deixa de ser errado porque a minha circunstância me trouxe a isso. Você tem que saber que é errado, mesmo você optando fazer o errado. Eu não consigo ser uma pessoa de esquerda por causa disso. Eu não consigo relativizar moralmente as coisas. Se eu faço uma coisa errada, eu conscientemente sei que isso é uma coisa errada, eu não vou tentar olhar e falar, poxa, é que nesse caso, não, mano, eu fiz errado, desculpa. Então eu acho que no final das contas, eu entendi que eu sou uma pessoa com inclinações mais à direita, né? Porque eu não consigo visualizar a realidade de uma forma subjetiva. A real, sim, enxergar a vida é uma forma subjetiva. Praticamente tudo depende de interpretação, mas o relativo ele depende de uma referência de algo para ser relativo a. Por exemplo, na minha casa perto de uma mansão, uma casa pequena. Minha casa perto de uma casa menorzinha é uma casa grande. Relativo à mansão, minha casa é pequena. Relativo à casa menor, ela é grande. Então você tem que ter a referência, certo? E essa referência ela não pode ficar mudando, principalmente no que é certo e errado, na sua interpretação da vida. Eu gosto muito de autores libertários porque eles têm essa parte de ética muito forte. Então, por exemplo, você vê que a ética ela não pode ser relativizada. Certo e errado não é relativo. É errado assassinar alguém inocente, é errado roubar, é errado impor a sua vontade a outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida. Esses padrões, eles não podem, não devem ser relativizados, porque eles são a referência. E as decisões que eu tomo, elas são subjetivas ao que faz sentido para mim, como um indivíduo. Só que elas têm que ser relativas a algo. Se eticamente eu não posso roubar, porque é errado, todas as decisões que eu tomar que tenham a ver com conquistar algo na minha vida, elas sempre vão ser balizadas por é errado roubar. Então, eu não vou conquistar isso por meio da subtração da propriedade de outro indivíduo. Eu vou conquistar isso como eu conseguir da melhor forma possível, seja trabalhando, seja financiando. Aí entra a subjetividade. O que faz sentido para mim? Para minha realidade, né? Juntar dinheiro? Puta, não tem dinheiro. Então eu vou financiar. Vai ficar alto. Então agora eu não vou fazer isso, por não ter uma grana. Aí que entra a subjetividade. A pessoa de esquerda ela relativiza os padrões. Relativizando o padrão, relativizando a referência, tudo fica interpretativo, né? Inclusive roubar, assassinar, né? Invadir propriedades, né? Porque, nesse caso tá certo. Não tem essa, cara. Não tem essa desse caso. As coisas têm que ter regras objetivas, tá vendo? Objetividade. Você tem que saber qual que é a regra para você jogar o jogo. Porque se a regra ficar mudando toda hora, é um jogo injogável. Você imagina você tá jogando um GTA e do nada a gravidade muda, do nada explode seu carro, porque você tem muito dinheiro no jogo, sabe? Fica injogável, ninguém ia jogar a porra do jogo. E eu vejo que a vida é assim também. A gente tem que ter essas regras morais, a gente tem que ter essas regras éticas, a gente tem que ter essas regras até mesmo as nossas leis. Isso fica mudando muito, isso dependendo de interpretação, traz instabilidade para a vida do indivíduo. A instabilidade no futuro, uma coisa incerta, ela causa estresse, ansiedade, ela despeja um monte de hormônios aqui em você existem vários hormônios que eles são danosos para o nosso corpo. Você precisa liberar ele na questão, né, de vida, mas eles são danosos. Eles servem para te mostrar que não está tudo bem. E a instabilidade na vida do indivíduo faz isso acontecer. Você não tem previsão de futuro, você tem medo, incerteza, dúvidas, culpa. Culpa é um sentimento horrível de se sentir obrigado. Também é um sentimento horrível, são indicações que as coisas não estão certas, né? Eu sei que eu sou uma pessoa de direita por isso. É uma questão muito mais como a minha mente funciona do que de escolhas.
Porque assim, eu sabendo que a realidade é imutável e aspectos dela são abertos à interpretação, porém sempre com uma referência que é certo do que é errado. Sempre com padrões morais, padrões éticos. Eu não consigo falar que o céu é vermelho porque eu sinto que é vermelho. Eu não tenho essa subjetividade. Eu não consigo relativizar as coisas nesse nível. 2 mais 2 são 4. Lógico, existem exceções, existem um monte de micro detalhes na realidade, mas o bruto, aquela questão prática, realista, objetiva, ela não muda. Então, foi mais ou menos isso. Eu pensei, da onde eu comecei para onde eu cheguei. Eu entendi que eu sou uma pessoa de direito porque eu sou uma pessoa objetiva. A minha mente funciona de forma objetiva. Eu não consigo relativizar aquilo que não é relativizável. Não sei se existe essa palavra, mas não consigo relativizar aquelas coisas que são obviamente corretas. Aquilo que serve de padrão, a parte ética da vida. Então não adianta, por mais que alguém chegue pra mim e fale, mano, o cara sentir que o céu é vermelho, a gente tem que respeitar. Não, é azul. Não importa. Porque a realidade ela não se importa com o que você sente, com o que você acha. Ela é o que ela é. E normalmente eu vejo que pessoas mais à esquerda, elas por algum motivo conseguem abstrair a realidade nesse nível. E isso não faz sentido. A partir do momento que você abstrai tudo, nada tem sentido. Você acha que o seu patinete pode ser um carro de 300 cavalos? Cara, não é, tá ligado? Não é. E assim, hoje em dia, se você fala que é, você pode ser processado porque você tá, sei lá, ferindo os sentimentos da pessoa. Parece que o mundo tá vivendo num delírio coletivo. Todo mundo aceitou acreditar nisso. Todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas algumas pessoas aceitaram acreditar nisso, só que muitas dessas pessoas fazem regras, mudam a interpretação das regras, etc. Se você se recusa a aceitar a realidade como ela é, está errado. Eu acho isso muito doido. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. É assim que todos os dias se parecem pra mim. Tô sempre pensando alguma coisa, fazendo um monte de associações malucas, mas que faz sentido. Aqui dentro tem alguma coerência. E eu comecei esse canal pra botar isso pra fora. Eu acho que cada indivíduo é um universo em si mesmo. A nossa capacidade de mudar o mundo à nossa volta, ela depende muito da nossa própria iniciativa. Nossa iniciativa própria, nossa iniciativa privada, né, do indivíduo. E eu resolvi compartilhar com todo mundo que está dentro desse universo aqui, porque é uma forma que eu tenho de moldar a realidade à minha volta, uma forma objetiva, com certeza. É isso, espero que tenham gostado. Eu gosto dessa coisa mais sem superprodução, sem coisa fake. Que é a realidade, objetiva como ela deve ser. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.